essa semana a gente dedicou a semana a explicar o cenário eleitoral, estado por estado. O pessoal do chat está aqui torcendo por você como candidato, né, Glauber? Eu, pessoalmente, acho que é uma oportunidade rara com esse desenho dessa... Porque o Rio desmilinguiu a política do Rio, né? Um cara sério como você como candidato, sei lá. Azenha, uma promessa eu faço. Eu boto fé. Se eu for candidato, uma promessa eu faço. Se eu for candidato, eu não vou ser candidato morno. Eu assumo esse compromisso. Eu não vou entrar e sair de um debate como um candidato morno. Isso podem ter certeza. Traz de volta o chat aqui, que a pessoa perguntou, fez uma pergunta aqui, né? Já vou juntar aqui, ó. Junta o chat, por favor. A Michele perguntou quais seriam as prioridades do seu governo. Já citou, por exemplo, a reconstrução do CIEPS, ouvi mais um pouquinho. E aí a Lourdes está perguntando se você, nas reuniões que você está fazendo junto à população, à base, está explicando a relação entre executivo e legislativo, a importância de eleger deputados e senadores alinhados com o programa do Lula. Queria que você comentasse duas perguntas. A gente tem feito uma discussão conjuntural e profunda sobre todos os temas, porque assim, eu introduzo, mas a gente abre para o debate. Então as pessoas vão se colocando e a gente vai abordando todos os assuntos. É uma reunião normalmente de 1h30. Então, evidentemente, a gente trata do legislativo, a gente trata do executivo, trata daquilo que é fundamental, que é o processo de mobilização popular e social para a implementação do programa, porque você tem que ter uma discussão que seja feita quente, você não pode ficar dependente da Assembleia Legislativa do Rio, nem do Congresso Nacional, porque isso dá em máfia, como é o caso do Rio de Janeiro, dá em orçamento secreto, captura do orçamento federal, como é o caso do Congresso Nacional. Tudo isso a gente tem feito uma discussão e realmente os encontros têm sido interessantíssimos, porque são dinâmicos, ou seja, não são encontros cansativos, todo mundo sai com gosto de quero mais, e ao mesmo tempo profundos, porque a gente debate o conjunto dos temas. Com esses 3 eixos: tática eleitoral, deputado federal, governador, programa de governo para o estado do Rio de Janeiro e conjuntura nacional. Em relação à primeira pergunta, sobre o programa de governo, nós também vamos aprovando as propostas nas reuniões. Então, tem algumas propostas que já estão aprovadas nas primeiras 9 reuniões. A cada 5 aprovações, ela se consolida como uma proposta para o programa de governo. Vou citar aqui algumas que já foram debatidas. Reestatização da SEDAI. Um pouco mais de 10, o Rio de Janeiro tem 92 municípios, um pouco mais de 10 municípios tomaram a decisão de não privatizar sua distribuição de água. É uma pressão por parte do governo do estado e do setor privado para avançar sobre esses municípios que vocês não têm ideia. Em parte dessas agendas, inclusive das 18 cidades, eu vou estar indo a municípios onde está previsto uma licitação de privatização da água na sexta-feira de carnaval. E a gente vai estar se mobilizando com o povo para fazer com que isso não aconteça e, ao mesmo tempo, fazendo o debate político. Então, a primeira, reestatização da SEDAI. E não é descumprindo o contrato existente. É com o próprio contrato ruim, péssimo para o estado do Rio de Janeiro, que ainda com toda a ruindade não está sendo cumprido pelas empresas privadas que não estão realizando os investimentos que ficaram combinados. Então, ponto 1, reestatização da SEDAI. Ponto 2, fortalecimento da educação pública com o reinvestimento e a reconstrução dos mais de 500 CIEPs que foram realizados por Brizola e Darcy Ribeiro, e com uma proposta que é polêmica, que é o seguinte: o governador do estado não pode ganhar mais do que a média dos professores do estado do Rio de Janeiro. Isso levaria à necessidade de dobrar, nesse momento, o valor que os professores estaduais ganham. Isso daria em torno de 3 bilhões de reais, pelos cálculos que nós já fizemos. E de onde pode sair esse recurso? Da renegociação da dívida do Estado com a União e também da reavaliação das isenções fiscais existentes. Isso levaria também a diminuir o salário do governador. Alguém que está nos assistindo pode falar, mas isso é uma medida populista.
é uma medida que sacode a política do Estado do Rio de Janeiro, porque ela diz também o seguinte: olha, a partir desse momento, as prioridades vão ser, de fato, modificadas. Não vai ser mais a prioridade da Assembleia Legislativa e da casta política que se formou no Rio na relação que tem com as máfias. Essa proposta já foi aprovada também nos nossos encontros. Outra proposta: o governo do Estado não pode instituir por lei estadual, porque a legislação trabalhista é uma lei nacional, que você não pode, você tem que ter o fim da escala 6x1. A gente não pode. Mas a gente pode dizer, só contrata com o governo estadual empresas em qualquer licitação que tenham acabado com a escala 6x1. Isso pode plenamente ser feito e é uma das propostas que a gente está debatendo. Tarifa zero no transporte estadual, que é barcas, trem e metrô. Nós também fizemos o levantamento dos bilhões que custa a história, porque nós não vamos apresentar só uma proposta de princípio. Nós estamos apresentando e estamos dizendo, olha, o dinheiro tem que sair daqui e existe essa fonte de financiamento para tal. Dá plenamente para que a gente consiga fazer tarifa zero no transporte público estadual. Já estamos também colocando no debate que a gente está fazendo junto às pessoas. Olha, o PSOL, até hoje, não teve um governo do Estado. Não teve nenhum governo do Estado, um governador ou governadora do PSOL. Pô, seria, ia falar um palavrão, muito bacana se a gente tivesse o primeiro governo estadual do PSOL com uma mobilização a quente e que fizesse a colocação em prática dessas propostas e que mostrasse e trabalhasse junto com o povo, demonstrando que a esquerda pode sim ser disruptiva. Ah, Glauber, mas isso é impossível, isso é uma fantasia, isso é uma ilusão. Com uma política dominada como a gente tem no Rio de Janeiro, isso não vai acontecer. Olha, eu acredito no seguinte, o que tem que ser tem força. Nós temos que procurar construir o impossível. Não dizer eu também que era impossível o Mandani ganhar lá em Nova York e ele não apresentou uma campanha com propostas disruptivas. Isso não foi o que encantou as pessoas e levaram as pessoas à rua. Se eu sou amanhã candidato a governador do Rio de Janeiro e apresento uma candidatura morna, tentando convencer, e desculpe citar o nome, mas é só um exemplo, né? Só uma alegoria, a Suzana Vieira não ser lavajatista, eu vou estar perdendo a oportunidade de convencer o morador da Baixada Fluminense, da Zona Oeste do Rio, que dá para ter um governo como fez Brizola, botando as crianças nas escolas, com educação integral, com a possibilidade de mudar essa ótica, onde você tem uma dominação territorial pelo crime por ausência completa do Estado. Aí, para a segurança, Glauber, que é o principal assunto, a discussão para o Estado do Rio de Janeiro. Hoje, os territórios dominados, principalmente, você não tem mais uma discussão sobre monopólio da venda de droga no varejo. É principalmente gás, é principalmente combustível, é principalmente internet, o conjunto dos outros serviços que são explorados naquele território. Transporte. O que nós vamos fazer? Nós vamos chegar como Estado priorizando a colocação gratuita, subsidiada daquilo que o Estado pode fazer. Ah, mas como é que você vai conseguir fazer isso? No território não tem escola estadual? Tem, vários deles têm. Nós vamos chegar com educação integral naquele território, mas nós vamos chegar também asfixiando o poder econômico a partir da colocação em prática de um planejamento público de oferecimento de serviços naquelas regiões, fazendo com que deixe de ser lucrativo a dominação armada territorial. Ah, mas para isso vai precisar também de força pública de segurança? Evidentemente que sim. Mas não com a lógica que se tem hoje, onde Cláudio Castro vai, faz uma matança no Complexo da Penha, no Alemão, mata mais de 100 pessoas, e você volta hoje no Complexo da Penha do Alemão, a dinâmica é a mesma. Não teve modificação absolutamente nenhuma. Então você tem que ir com uma dinâmica onde você consiga fazer um investimento, levando gás, traga a comunidade para o lado do governo, mostrando o que está sendo realizado, o que está sendo feito.
É plenamente possível isso de ser realizado. Eu falo com emoção, acho que vocês sentem isso, mas falo com emoção porque eu tenho certeza que isso pode ser feito e que não foi feito até os dias de hoje por uma opção política. Brizola foi tão atacado no estado do Rio de Janeiro, tão atacado pelos seus sucessores, mas até hoje, os 500 CIEPs que foram realizados por ele, com o projeto de Oscar Niemeyer, estão lá, presentes nos 92 municípios. Não estão funcionando, claro, não estão funcionando como deveriam, porque houve uma opção política dos governos posteriores de fazê-lo. Agora, pergunte a quem estudou no CIEP de Brizola e Darcy Ribeiro a memória que a pessoa tem. Um dia desse eu entrei num táxi no Rio, e aí o taxista, em relação à segurança, fez o discurso mais conservador que poderia, reacionário, da bala mesmo e tal. E eu ali, ele não me reconheceu, eu fui batendo papo, fazendo a minha pesquisa qualitativa ali. Em determinado momento, eu botei Brizola na conversa. Ele mudou. Ele falou, se os CIEPs de Brizola tivessem sido incentivados de lá até aqui, a gente teria uma situação muito diferente no estado do Rio de Janeiro. Pô, tá aí, essa é a chave. Nós temos que fazer essa discussão a quente. O Eduardo Paes, ele bota o chapeuzinho, vai para a escola de samba, faz grandes eventos ali na orla do Rio de Janeiro, em Copacabana, mas do ponto de vista prático, na política estrutural, como disse Tarcísio, ele está do lado dos grandes interesses empresariais do Rio. Acabou, num colégio no Rio de Janeiro, a autorizar, a propiciar a derrubada de um bocado de árvore. E por que foi aquele bocado de árvore derrubado? Por conta do interesse do BTG Pactual. É isso, ou seja, nós temos que fazer uma campanha quente, não pode ser campanha morninha. O candidato de terninho e gravatinha, minha primeira proposta é essa, minha segunda proposta é aquela, minha terceira, não, vamos esquentar essa política, vamos trazer o povo para discutir política junto com a gente. É possível isso, eu tenho plena convicção.